Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Rafael e hoje eu estou aqui para darmos início à nossa matéria de elementos de máquina. Hoje nós trabalharemos com elementos de fixação, mais especificamente com pinos e cupilhas, certo? Essa aula, pessoal, foi dividida da seguinte maneira: o nosso conteúdo da aula hoje vai ser uma breve introdução. Vamos trabalhar com os conceitos de pino, cavilha, classificação das cavilhas e vamos falar também sobre cupilhas ou contrapinos, como que é feito a seleção deles, certo? E vamos falar também de pino cupilhado, ok? Então, a nossa primeira parte da aula é sobre pinos e cavilhas. Para começo de conversa, os pinos e cavilhas têm a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquina, permitindo uniões mecânicas, juntando duas ou mais peças, estabelecendo assim conexões entre elas. Então aqui nós temos um desenho técnico exemplificando, como que os pinos e cavilhas são representados. Então repare bem aqui, aqui nós temos dois materiais diferentes, duas peças diferentes. Como que eu sei disso? Por causa da achura da peça. Tá vendo que elas divergem? Então nós temos aqui o garfo, certo? E nós temos aqui o tirante. Percebe-se que o tirante é toda essa parte aqui, essa parte e essa parte aqui. Então ela é uma peça furada, ok? E nele aqui nós temos um pino cilíndrico fazendo a ligação desses elementos, ok? Neste outro desenho aqui nós temos a representação com um corte, certo? De uma segunda peça. Aqui nós temos o eixo, a cavilha, representada aqui a ranhura que ela tem, e uma alavanca, certo? Então, o que difere os pinos e as cavilhas? O que diferem eles são a utilização, a forma que ele tem, as tolerâncias admitidas, de acabamento superficial, tanto do pino e da cavilha, quanto da peça ser juntada, do furo que tem que ter na peça, e o material que eles são fabricados, e o tratamento térmico, ok? O que eu quero dizer, pessoal? Os pinos e cavilhas, eles são bem parecidos, mas existe uma diferença, uma sutil diferença entre eles. O primeiro é que os pinos são usados em junções de peças que se articulam, ok? Então tem movimento, os pinos aceitam um movimento, certo? Enquanto as cavilhas, eles são utilizados em conjuntos sem articulações. Por quê? Porque eles possuem entalhes, entalhes externos na sua superfície que fazem com que o conjunto não se movimente. E ambos são fabricados em aço, geralmente em aço. Ok? Então as cavilhas são também chamados de pinos estriados, ou entalhados. Ok? Eles não permitem a movimentação entre a peça que foi fixada, ok? Então ele não permite o movimento do conjunto mecânico, enquanto os pinos permitem, uma articulação no conjunto mecânico. Então, falando sobre pinos, o pino ele une peças articuladas, Então ele aceita que as peças se movimentem. Qual que é a diferença então do pino para a cupilha? Quais os cuidados que nós temos que ter
Se nós estamos trabalhando com pino, o furo onde vai ser o pino, ele tem que ser um furo com um acabamento superficial melhor, ok? Ele tem que apresentar uma rugosidade menor do que os furos que podemos utilizar para usar a cupilha, ok? E os pinos, pessoal, eles são usados em junções resistentes a vibrações. E há vários tipos de pinos segundo a função, certo? Nós temos aqui pinos cônicos, que é representado pela figura 1. Pino cônico com rosca, que é a nossa figura 2. Aqui seria uma rosca, pessoal. Pino cilíndrico e pino elástico. O pino elástico é esse cara aqui, ó, representado por esse pino aqui, ó, certo? Então nós temos ele roscado, com rosca interna, com rosca externa, ok? E um detalhe do pino elástico é que ele é vazado e possui uma fenda, certo? Então qual que é a finalidade de cada um? O pino cônico ele tem ação de centragem de furos, ok? E ele entra com mais pressão, tá? O pino cônico com haste rosqueada, ele tem duas funções com essa rosca. Ou é facilitar, né, a entrada em furos cegos, ou facilitar a extração do pino. Ok? Então, pino cônico com haste roscada. A ação de retirada do pino de furos cegos é facilitada por um simples aperto na rosca. Por porca, perdão. Certo? Então, tanto para montar quanto na desmontagem, tem pinos que facilitam na montagem com a utilização da rosca, da haste roscada. Tem pinos que facilitam na extração. Enquanto isso, nós temos os pinos cilíndricos, tá? Que requer um furo com tolerância rigorosa, é um ajuste fino, tá? E é utilizado quando são aplicadas forças cortantes, ok? E o pino elástico, ou tubular partido, ele apresenta uma elevada resistência ao corte e pode ser assentado em furos com variação de diâmetro considerável, ou seja, por mais que ele seja cilíndrico, ele pode entrar em furos cônicos. E o pino de guia, tá? Que serve para alinhar os elementos de máquina. A distância entre os pinos deve ser bem calculada para evitar o risco de ruptura por fadiga. Então aqui nós temos alguns exemplos, pessoal. O pino de ajuste, tá? O pino de ajuste com ponta cônica, você pode reparar que é um ajuste fino, ou seja, ele vai entrar com uma interferência. E nós temos o pino cônico, tá? Que ele entra por pressão na peça. Seguindo aqui, nós temos o pino com haste rosqueada. Reparem, olha o corpo desse pino aqui, ele é cônico. Mas a rosca dele ajuda na fixação. Então, aperto de fixação. Então, a haste roscada dele vai ajudar na fixação. Enquanto nesse outro caso aqui, reparem, olha aqui. O corpo cônico dele. Aonde que está o acionamento? Está na parte maior, né? Então, é um aperto, extração por aperto, certo? Reparem que ao apertar a porca, eu extraio esse pino, tá? Do furo cego. Aqui é um furo cego e aqui é um furo passante. Reparem também aqui, pessoal, pino cônico com rosca de fixação e pino cônico com porca de extração.
Repare o sentido da conicidade dele. Aqui está a rosca desse pino, a haste roscada desse pino. Então, a parte menor do corpo cônico do pino de fixação, ele está do lado da haste rosqueada. Enquanto o pino de extração por aperto, a parte mais fina da conicidade dele está na parte oposta à haste de fixação, certo? Especificações dos pinos, pessoal. Como que a gente escolhe, né, qual pino, qual cavilha que a gente tem que selecionar. Quando a gente tem que especificar pinos e cavilhas, nós temos que reparar em 3 coisas: o diâmetro nominal, o comprimento e a função do pino, que é indicada pela respectiva forma. Então, lembrando que nós temos 4. É o pino cônico com rosca, pino cilíndrico e o pino elástico. Detalhe: quando for cônico, o diâmetro que nós levamos em consideração é o menor diâmetro. Tá ok? Então, para selecionarmos o pino cônico, levamos em consideração o menor diâmetro dele. Certo? Falando agora de cavilhas, pessoal. Lembrando mais uma vez, cavilhas unem peças que não são articuladas. Então, é uma peça cilíndrica, cuja superfície externa recebe 3 entalhes nas formas de ressalto. Nós temos esses 6 casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos aqui de cavilhas. E ambos não permitem a articulação entre si, entre os elementos. No desenho técnico, ele se mostra como um pino, mas com um entalhe. Repare bem aqui nesse desenho aqui, ó, com um entalhe. E todas elas têm, certo? Se você reparar bem, ó. Então, pessoal, a cavilha, né, ela vai possuir 3 entalhes que formam um ressalto. A forma e o comprimento dos entalhes determinam o tipo de cavilha, a classificação da cavilha. E sua fixação é feita diretamente no furo aberto por broca. Então, qual que é a diferença da montagem de uma cavilha para um pino? É que o pino ele precisa de acabamento, o furo precisa de acabamento, o furo precisa ter baixa rugosidade, tá bom? Para diminuir o atrito da peça com o pino. Enquanto isso, a cavilha ela dispensa acabamento, ela dispensa precisão no furo, certo? Então, qual que é a diferença? Anota isso aí, ó. Qual que é a diferença do pino para a cavilha no quesito montagem? O pino, como ele aceita uma articulação no conjunto, ele precisa de um furo com um acabamento melhor, um furo com baixa rugosidade, para diminuir o atrito do conjunto com o pino. E assim, nem o pino desgastar o conjunto e nem o conjunto desgastar o pino. Enquanto isso, a cavilha pode ser montada em um furo aberto por broca sem necessidade de acabamento ou precisão do furo alargado, certo? E reparem, isso aqui, a imagem ficou muito boa. Reparem nos entalhes, tá? Que essa peça tem.
Então, pessoal, nós temos essas classificações aqui. Falando agora de classificação de cavilhas. Nós temos também cavilhas em madeira, tá, pessoal? Utilizada aí na montagem de móveis. Ok? Olha essa montagem aqui, esse desenho técnico ao nosso lado aqui. O que eu quero que vocês reparem é no desenho da cavilha, como que ela é representada, certo? Então ela é como se fosse um pino, mas com um entalhe, ok? Então nós temos uma classificação pela norma DIN, certo? Das cavilhas, são KS1, KS2, KS3, KS4, KS6, KS7, 8, 9, 10, 11 e 12. Existem outras classificações também, tá, pessoal? Essas aqui são só as principais que nós podemos observar aí. O que acontece? Pela norma, cada uma dessas funções, cada uma dessas cavilhas tem a sua utilização. Vou falar de alguma delas aqui, ó. A KS1 é simples, é fixação de junção. A KS2, tá, é uma ajustagem e articulação. A KS3 é utilizada na fixação de junção em caso de aplicações de forças variáveis e simétricas, tá? Bordas de peças de ferro fundido. Vamos lá olhar na KS3. Olha aqui, ela aqui, ó. Então, um pino cilíndrico. Pino não, é uma cavilha cilíndrica. Perdão, pessoal. Certo? A KS4 tem encosto de ajustagem, utilizado, né? Encosto e ajustagem. A KS6 e 7 ela é utilizada na ajustagem e fixação de molas e correntes. A KS9 ela é utilizada em casos, tá, em que se tem a necessidade de puxar a cavilha do furo. Então vamos aqui, ó, a KS9 ela tem um acionamento aqui para que você possa retirar ela do furo. E reparem, ela é cônica. Essa cavilha aqui ela é cônica, certo? A KS10, né, é utilizada na fixação bilateral de molas de tração ou de eixos de rolete. A KS8, articulações de peça. KS 1112 é utilizada na fixação de eixos e roletes e manivelas. A KN5 e a KN6, que não tem ela lá, naquele exemplo, tá, pessoal? Não tem ela lá. Ela é utilizada na fixação de blindagens, chapas e dobradeiras de metal. E a KN7 em eixo de articulação de barras e estruturas, tramelas, ganchos, roletes, polias, enfim. Certo? Agora entrando em outro assunto, pessoal. Falando agora de contrapino ou cupilha. No dia a dia aí é mais usual a gente falar contrapino, ok? Então, a cupilha ou contrapino, pessoal, ele é um arame de seção semicircular dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico. Ele tem esse formato aqui. E a função dele, pessoal, é nada mais, nada menos do que travar outros elementos. Pode ser uma porca, pode ser um pino cupilhado, ok? O que nós temos que levar em consideração na hora de selecionar um contrapino ou uma cupilha? Nós temos que levar em consideração o diâmetro dele aqui, ó. Esse diâmetro aqui, ó. Que esse diâmetro tem que ser menor que o diâmetro do furo, certo? Como que é a aplicação dele? Pessoal, ele é usado
Primeiro, para fazer o travamento, como já foi falado antes, pode ser em pino, como é esse caso aqui. Tá bom? Pode ser em pino, pode ser em parafuso, em rosca normal, porca normal, ou porca polvilhada, que já vem com essas aberturas aqui para gente fazer a trava, tá? Com o contrapino ou a polvilha. Aonde que é usual? A gente vê isso aqui, pessoal. Em polias, certo? Travamento de acionamento, de motor, ok? Travamento de polia, corrente, correia. Então, pessoal, para a gente trabalhar com a polvilha, com o contrapino, nós precisamos de um pino polvilhado, certo? E só um detalhe que o pessoal costuma, vez ou outra, me perguntar: a polvilha ela não entra no eixo, mas ela entra no pino. O pino tem um próprio furo. Então, pessoal, olha a identificação dele aqui, ó. Esse pino aqui, ele permite uma articulação desse conjunto, mas para o pino não sair do conjunto, a gente coloca aqui um contrapino ou a polvilha. Então, o pino polvilhado é utilizado como eixo curto para uniões articuladas, para suportar rodas, polias, cabos, etc. Quando a gente vai selecionar um pino polvilhado, é a mesma coisa, pessoal, de um pino normal. Nós devemos levar em consideração o comprimento nominal dele e o comprimento útil, certo? Lembrando que o comprimento útil dele é de um furo ao outro. Reparem bem, aqui nós temos um conjunto mecânico montado por eles. Nós temos uma polvilha nesse furo, uma polvilha nesse furo, tá? Fazendo a junção, então, um pino sem cabeça. Aqui nós temos um pino, né, com cabeça enroscado. O que acontece? O comprimento nominal de um pino enroscado, pessoal, a haste enroscada entra, tá, na mensuração do comprimento nominal. Mas o comprimento útil dele vai ser só o comprimento do pino em si, certo? Nós temos aqui um pino com cabeça, né, polvilhado. O comprimento útil dele é até o furo, mas o comprimento nominal dele é o comprimento completo, total. Já o comprimento nominal, né, perdão, pessoal, aqui nós temos ele com cabeça escariada, certo? Então o comprimento útil dele novamente até o furo e o comprimento nominal é ele completo. Pessoal, e essa aula foi uma apresentação do que é um pino, uma polvilha, certo? E eu tirei essa aula do livro do Telecurso, Elementos de Máquina, volume 5, ok? Essa foi uma apresentação breve de como que funcionam esses elementos de fixação. Logo mais teremos exercícios lá na nossa plataforma. Tranquilo, pessoal? Então, forte abraço e até a próxima.